Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho de como que é a escuta do que nós sentimos, a partir das falas que vocês trouxeram, ok? Como que é a escuta que sentimos no processo da análise? As emoções não expressas nunca morrem, elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Sim, essa frase ela tem bastante a ver com a compreensão da psicanálise de que aquilo que não é expresso em palavras, que não é elaborado em palavras, aquilo que não se entra em contato, não desaparece. Na verdade, se manifesta de outras formas. Se manifesta, por exemplo, em sintomas. Se manifesta em sofrimentos psíquicos, né? Então, aquilo que dói, aquilo que nos toca, aquilo que é afetivamente intenso, precisa de um caminho de expressão, de uma via de elaboração. Os sintomas seriam como o que está no lugar do que não foi dito, o que está no lugar do que não foi expresso. Sim, essa frase tem bastante a ver com a compreensão psicanalítica. Na próxima aula, que a gente vai ver um pouco sobre a história do surgimento da psicanálise, a gente vai entender como que essa compreensão começou. E sobre o paciente se apaixonar pelo psicanalista, sentir muita raiva, será que é verdade? É verdade. Porque o processo de análise, ele não é só sobre conteúdos, ele é também sobre relação. E da mesma forma que os conteúdos são afetivamente intensos, a relação também é afetivamente bem intensa. É o que a gente chama de transferência. Afetos de outras relações significativas vêm para aquela relação terapêutica como parte do processo, né? Na verdade, a gente não vê como algo errado, a gente vê como uma oportunidade de perceber como esses afetos se manifestam, como que esses afetos se fazem presentes. Então, a gente percebe que se tiveram relações significativas na vida daquela pessoa, isso vai se manifestar na forma de se relacionar. Aqui, essa frase, as raízes dos nossos problemas estão em alguma falha no relacionamento passado com a nossa mãe, a famosa ideia a culpa é da mãe, ou o nosso pai. Na verdade, o que a psicanálise dá bastante importância é justamente sobre as formas de se relacionar. E em relações que foram muito significativas, como essas relações de cuidado primário, podem haver sim afetos muito intensos que não foram elaborados. E quando afetos são muito intensos e não são elaborados, eles tendem a se repetir. Então, na verdade, essa escuta de como foram as relações da infância, como foram os vínculos com as pessoas que cuidaram, o vínculo materno, o vínculo paterno, né, o vínculo com pessoas que fizeram essa função de cuidado, não necessariamente a mãe ou o pai. Né, o que a gente quer perceber é que afetos marcaram essas relações, que afetos estiveram presentes nesses vínculos significativos. Então, não é ir lá no passado para achar no passado algo que determine. Não. É ouvir a história das relações dessa pessoa para identificar o que marcou e como essas marcas vão se repetindo na história daquela pessoa, né? Não é a culpa da mãe. Na verdade, é a importância daquela relação, daquele vínculo primário. A psicanálise não traz felicidade, não faz a vida ser mais leve, ela faz você encarar seus fantasmas, descobrir o porquê do seu sofrimento e aprender a viver apesar deles. Sim, né, a gente se vê de frente com conteúdos que são dolorosos, com conteúdos que são difíceis, com coisas que muitas vezes as pessoas preferem deixar para trás, preferem esquecer,
Mas assim como fantasmas, elas assombram, né? Então a gente entrar em contato com o que dói. Mas o que eu mudaria nessa frase, né, é que não é viver apesar dos sofrimentos. É aprender a viver com uma nova postura, uma nova forma de lidar com o sofrimento, uma forma que vai ser criada nesse percurso singular da análise, né? Então, diante dos fantasmas, entrando em contato com os conteúdos que são doloridos, entrando em contato com as questões que são difíceis, mudar a forma de lidar com esses sofrimentos, como eles são elaborados. Então, não é apesar deles, é com eles, diante deles, às vezes até a partir deles, numa nova postura, num novo movimento. E, sim, as pessoas podem se sentir mais felizes, podem se sentir mais leves. A grande questão é que isso não é uma promessa e a gente também não entende a felicidade como uma garantia. Mas quando uma pessoa tem uma postura mais ativa, uma diferente forma de lidar, ela pode se sentir mais feliz. Pode se sentir mais feliz sabendo que sofrimentos podem acontecer, dificuldades podem acontecer, conflitos podem acontecer, mas essa postura mais ativa ajuda para que as pessoas se relacionem de novas formas, criem novos significados, e isso pode trazer, sim, leveza. A questão é a gente não partir de uma promessa, como se fosse um caminho para a felicidade, para a leveza. É um caminho para uma forma singular de lidar com o que acontece com a gente. O psicanalista pode receitar remédios? Não, né? Os remédios, eles são um campo, quem receita precisa ter a formação em medicina, no caso da especialidade da psiquiatria, né? E os remédios, eles atuam bastante nos sintomas, eles atuam numa expectativa de melhora dos sintomas. Então, enquanto a psiquiatria trabalha com os remédios, a psicanálise é o nosso principal recurso. A gente trabalha com as palavras, né? Como que é a história de vida em que esses sintomas acontecem, como que são as experiências vividas em que esses sintomas se transformaram em sofrimentos. Então, são perspectivas diferentes diante do que as pessoas sofrem, né? Atuar no sintoma, buscando um alívio, uma diminuição do sintoma, no caso dos remédios, atuar na história de vida, na experiência de quem vive, na experiência de quem sente, como que aquele sofrimento está presente naquela história, como que pode ser transformado, tendo como principal recurso as palavras. É o caso da psicanálise. Então, aqui nesse vídeo, nós falamos um pouco da escuta do que sentimos no processo de análise. Lembrando que é algo que a gente vai retornar, né? A ideia é aqui ter um primeiro contato, né, com as ideias de vocês. Anotem as dúvidas que a gente conversa na nossa live às 9, tá bom?